Vamos conversar hoje com o deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, pré-candidato ao governo do Amazonas. Primeiramente, quero desejar ao senhor um bom dia e seja bem-vindo à Rádio Rio Mar. Bom dia, para mim é sempre um prazer poder estar aqui na Rio Mar. A gente começa falando sobre política, deputado, porque eu lembro que o senhor esteve até conosco aqui no dia, deixa eu até anotar o dia, 28 de junho de 2019, a gente fez uma entrevista ao vivo, e o senhor falou, olha, estou no meu último mandato para deputado estadual, né? E isso vai acontecer de fato, porque o senhor sendo candidato ao governo, ou o senhor se elege para governador, ou então você não tem mais um mandato de deputado estadual, né? O que lhe levou assim a essa conclusão? Olha, me levou por alguns motivos. O primeiro, dentro do parlamento eu cumpri com o meu papel daquilo que era possível fazer dentro do parlamento. Por outro lado, o parlamento, a gente tem uma forma de atuar que a gente solicita, indica e fala. E aí, muitos projetos, muitas coisas que a gente tinha vontade de fazer, era como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, porque depende do governo do estado, depende do executivo para fazer. E diante de um quadro que o Amazonas vem passando, isso ao longo de um tempo, eu vi na necessidade de, depois de alguns anos no parlamento, depois de estar trabalhando aí há 30 anos no setor privado e aos 46 anos de idade, ter a condição de poder concorrer a um cargo majoritário e concorrer a um cargo ao governo do estado. E aí poder implantar de verdade aquilo que a gente sempre sonhou e aquilo que a gente deseja para a nossa cidade. Eu não sou daqueles que me acomodam diante dos problemas. Então, o Amazonas passa por muitos problemas seríssimos na área da saúde pública. O coronavírus veio demonstrar ainda mais. Problemas sérios na segurança pública, falta de oportunidades do cidadão a ter o seu emprego, a ter uma economia, o Amazonas mais forte, a infraestrutura do nosso estado, e daí veio a necessidade. Eu poderia muito bem ficar, algo seria mais cômodo para mim concorrer a um cargo parlamentar, mas isso não iria fazer com que a gente implantasse as mudanças que o Amazonas merece e que o Amazonas pode. Eu acredito muito no potencial do Amazonas. O senhor tentou recentemente também um cargo no executivo pela Prefeitura de Manaus. Eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor pode tirar de exemplo da sua última campanha, com a experiência que o senhor adquiriu já nessa campanha passada, para utilizar agora na campanha de governo do estado, e também por que o senhor mudou de partido? Olha, tudo é um aprendizado, né? Eu, a primeira vez que fui candidato a um cargo majoritário na eleição passada. E a gente aprende, né? Aprende, e tudo nos faz crescer pessoalmente. Nós aprendemos e convivemos com pessoas, tivemos a oportunidade de discutir mais profundamente os diversos problemas da cidade de Manaus. Isso nos traz um conhecimento maior. Discutimos profundamente o transporte coletivo, né, o grave problema que é o transporte coletivo. Discutimos saúde municipal, saúde básica. Discutimos a possibilidade da segurança pública ter uma guarda municipal mais atuante. Enfim, então nos trouxe também um conhecimento mais profundo da cidade de Manaus, e para mim foi um aprendizado, e graças a Deus eu tenho a agradecer, quase 13% da população de Manaus que acreditou nas nossas propostas, acreditou que Manaus poderia efetivamente ter um projeto diferente, um projeto de mudança. Quanto à questão partidária, você não pode ser candidato avulso, né, como em outros países. Você precisa ter partidos. E o partido que eu estava definiu que a prioridade do partido era uma outra candidatura que não fosse a candidatura ao governo do estado. Então não era prioridade para o partido de então uma candidatura ao governo do estado. E aí nós buscamos no Solidariedade
a oportunidade de ser pré-candidato e, ao ser pré-candidato, conversar, discutir com a população soluções para efetivamente apresentar no momento certo, no momento depois das convenções. O senhor falou a respeito dessa necessidade, né, enfim, partidária para você poder montar uma chapa. Como é que estão essas conversas da sua pré-candidatura? Vocês já conseguiram aliados de outros partidos? Nesse mês termina as filiações. A partir das filiações começa a se discutir as coligações para majoritário. As coligações para majoritário. Então nós vamos buscar principalmente os partidos de oposição e fazer uma grande coligação para que a gente possa ter a oportunidade de apresentar efetivamente um projeto de mudança, um projeto diferente para o estado do Amazonas. Então nós vamos buscar todos aqueles que querem e que desejam ver o Amazonas crescendo, desenvolvendo e que possa melhorar a qualidade dos serviços. É lógico que nós vamos buscar partidos que estejam alinhados a essa mudança. Nós não queremos estar alinhado àqueles que já tiveram oportunidade, aqueles que não têm um projeto definido, aqueles que querem fazer politicagem, fazer eleição e não se preocupa com a vida das pessoas e não se preocupa com o futuro. Você falou a respeito dos problemas da saúde, né, de transporte, como no caso de Manaus, mas tem a segurança também, que é importante a gente falar. O senhor apresentou um requerimento para trazer a Força Nacional, né, uma intervenção federal para a segurança aqui do Amazonas. Como é que está esse requerimento? Olha, está em tramitação o requerimento. O requerimento nasceu da necessidade, né, da população do estado do Amazonas ter, por parte do governo federal, um apoio na segurança pública. Por quê? Ano passado, o único estado que teve um crescimento exponencial em crimes violentos foi o Amazonas, 54%. Muitos estados diminuíram a criminalidade. Só o Amazonas cresceu e cresceu muito. É sabido por todos as dificuldades que tem a segurança pública. É sabido que nos bairros de Manaus você não pode segurar um celular porque você vai perder o seu celular. Então há uma necessidade urgente, né, de se fazer algo pela segurança pública no Amazonas. Infelizmente se faz segurança pública aqui como se fazia há 100 anos atrás, né, com zero de tecnologia. Hoje você tem disponibilidade de câmeras de reconhecimento facial, você tem a biometria em praticamente todos os lugares, você tem condições de fazer uma polícia científica mais correta, você tem condições de fazer com que a tecnologia possa ser algo importante para a segurança pública. Fora isso, poder aumentar o contingente, aumentar o número de viaturas, ter uma estratégia clara de segurança e não estar pacífico com o que está acontecendo no Amazonas. O Estado precisa mostrar coragem, precisa mostrar atitude e demonstrar de forma clara que o Amazonas pertence aos amazonenses e às pessoas que moram aqui. O Amazonas não pertence a facções criminosas que estão tomando conta do nosso Estado. Então há uma necessidade de que haja uma intervenção, de que haja uma ação enérgica com urgência no nosso Estado. Porque se nós não tivermos isso, cada ano vai ser pior, cada ano nós vamos perder pais e mães de família, cada ano nós vamos perder bens construídos com muito sacrifício, né? E nós vamos estar presos nas nossas casas quanto as facções vão estar tomando conta da cidade. E um exemplo disso que o deputado falou, a gente observa no dia a dia, por exemplo, ali na Torquato Tapajós, tem aqueles cones no meio da rua com uma tenda com os policiais. Muitas vezes a gente passa por ali, nem viatura tem os policiais ali na tenda, mas não tem as viaturas, né, se tiver alguma ocorrência. Mesma coisa na Max Teixeira, no El Núteos ali também, que tem aqueles tonéis, aqueles tambores no meio da rua ali, de forma que as pessoas percebam que tem polícia ali, mas que de efetivo a gente não sabe se funciona aquilo, né? E tem as placas. E as placas. O governo do Estado... Avisando que tem a polícia lá. O governo do Estado montou uma estratégia, que na minha avaliação é equivocada, de que as placas, por si só, afastaria o bandido. Então,
Tanto é esses cones, essas blitz, vamos dizer, elas seriam úteis se você tivesse tecnologia. Tecnologia para identificar todas as placas, ver qual o carro que é roubado, qual o carro que tem algum problema. Você, com tecnologia, você conseguiria, ao passar nisso, você faz um rastreamento até nos integrantes do carro e já sabe identificar se aquela pessoa é foragida, se aquela pessoa tem algum problema com a justiça, até para que a abordagem seja feita de forma correta. Então, o cone por si só, né, a tenda por si só, ela tem uma efetividade baixa. Mas se você coloca isso aliado à tecnologia para identificar, você começa a ter uma efetividade maior. Então nós precisamos fazer com que a tecnologia sirva para a segurança pública e lógico que a tecnologia não substitui o grande papel que tem o policial militar. O policial militar presente, o policial civil nos inquéritos. A polícia na rua ela é fundamental, tá? E aumentar o contingente é importante, mas é importante também valorizar. Tiveram agora, pouco tempo atrás, umas promoções na Polícia Militar. Fizeram a promoção de muitos policiais militares, mas não pagaram aquilo que eles têm direito. Então é uma promoção sem com que os direitos sejam resguardados. Então, a gente precisa ter respeito com o profissional, porque esse profissional da segurança pública, ele arrisca a vida dele para garantir as nossas. E o senhor falou da tecnologia, da valorização dos profissionais de segurança. Dinheiro não falta. O governo do estado tem batido recorde atrás de recorde na arrecadação. Inclusive aqui na Rádio Rio Mar, mensalmente nós fazemos a contabilização do Portal da Transparência. E a cada mês o governo bate recorde e ao final do ano o recorde computado no total, né? Então não falta dinheiro. Eu gostaria de perguntar do senhor como é que o senhor avalia a questão da arrecadação do governo do estado e aliado a isso, falando em economia, o senhor tem um projeto também que foi aprovado que obriga os bancos a informarem, né, para as pessoas que quando elas vão abrir uma conta corrente que elas não precisam pagar aquela taxa de manutenção. Olha, o governo do estado tem batido todos os recordes. Ano passado, com o ingresso de financiamentos, teve mais de 30 bilhões de reais. Então, o problema do estado não é a arrecadação. A arrecadação ela é boa, a arrecadação crescente. Para você ter uma ideia, no final do ano para esse ano, tinham 6 bilhões em caixa, sem comprometimento, sem projeto, sem comprometimento em fazer. Então, não é problema de dinheiro, né? É problema de gestão, é problema de profissionalismo, é problema de prioridades, vontade política de fazer, é ver os problemas e enfrentar para melhorar e tentar resolver os problemas. Então a gente não pode ficar vendo 4 bilhões é gasto na saúde, mas o cidadão tem muitas dificuldades de conseguir uma simples consulta, um simples exame, quando vai lá para o CISREG passa meses. 4 bilhões em saúde, você tem uma fila quilométrica para cirurgias, cirurgias às vezes simples, cirurgias de vesícula, o paciente fica lá muito tempo. E até lhe interrompendo essa questão da saúde, eu estive recentemente como acompanhante no hospital público e também é desumana a condição que você dá para o acompanhante. Ele fica numa cadeira de plástico sentado 24 horas, né, com alguém que está doente. Muitas vezes o acompanhante está doente também, então acho que tem até dinheiro para comprar pelo menos uma cadeira mais confortável para o acompanhante. Existem poltronas de acompanhante e você pega nos hospitais há um grave problema de ineficiência. Por quê? Primeiro, a tecnologia. Quando um paciente faz uma cirurgia de forma convencional, ele leva 3 dias para ter alta. Quando ele faz por vídeo, laparoscopia, leva 24 horas. Então, isso faz com que, se você muda a tecnologia, você dá mais rotatividade e agilidade. Tá? Por outro lado, o paciente fica lá esperando um exame durante dias. A taxa de permanência dentro de um hospital público é em torno de 4 vezes maior do que do hospital particular, do hospital privado. Isso representa 4 vezes mais tempo dentro
de um hospital ocupando espaço e, logicamente, deixando com que outras pessoas. Por isso que você vê, e é comum, pacientes ficam numa cadeira, o próprio paciente numa cadeira para recebendo medicação, recebendo soro. Então é preciso ter prioridade, né? Nós estamos falando, recursos para a saúde são mais de 4 bilhões, recursos para a segurança pública são mais de 2 bilhões de reais. Então é preciso ter gestão, profissionalismo e vontade de fazer, vontade de realizar. Tem que parar com essa ideia que os políticos têm de fazer política e politicagem só para ganhar eleição. Então não estão preocupados com o futuro, não estão preocupados com o cidadão. Estão preocupados com a eleição. Eleição é uma etapa, mas a preocupação maior de um governante tem que ser com o futuro e tem que ser com as pessoas, né? Com a qualidade dos serviços públicos e não só com política eleitoral. Deputado, o senhor está no 5º mandato já na Assembleia Legislativa. Eu separei 2 projetos recentes que o senhor conseguiu transformar em lei. Um deles eu citei até agora há pouco, que é a questão dos bancos precisarem informar as pessoas que elas não precisam pagar taxa de manutenção para abrir uma conta corrente, né? Tem tarifas gratuitas, tem pacotes... Cesta básica de serviço. Gratuitos para as pessoas de baixa renda, e isso não é interesse dos bancos, então, portanto, eles não informam. Então, a tentativa do projeto é para que a população conheça os seus direitos e possa não estar aí submetendo a pagar altas tarifas bancárias. E um outro projeto é com relação à violência também, ao assédio às mulheres nos ambientes de órgãos públicos, principalmente, né? Gostaria que você falasse da importância desse projeto, até porque a gente está no mês das mulheres. É um mês importante, e esse mês é um mês de conscientização do câncer de colo de útero. Eu tive a alegria de poder participar de um projeto e enviar 3.200.000 ao SECOM para a criação do CEP-Colo. O CEP-Colo vai ser um centro avançado de tratamento e prevenção do câncer de colo de útero, que infelizmente nós somos os campeões. Quanto a esse projeto específico do assédio, existe dentro da legislação um assédio de forma geral, mas não existe uma punição e uma normatização no serviço público. Então, no serviço público estadual, a partir dessa lei, já tem uma normatização e mostrando de forma clara que esse assédio é ilegal, é imoral e precisa ser punido, precisa ser regularizado isso, né? E foi através dessa lei que nós conseguimos. A gente tem algumas leis importantes em virtude da defesa da mulher, Nós aprovamos uma lei que é a lei da multa, que é aquele, não posso nem chamar de cidadão, aquela pessoa que agride uma mulher, a violência doméstica que infelizmente vem crescendo no nosso estado. Essa violência sendo efetivada, o poder público, dentro da polícia, pode fazer uma multa de R$2.000 para que ele sinta também no bolso, né, a agressão que ele fez. E esses recursos vão para um fundo exatamente para combater a violência doméstica. Deputado, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito do cenário político nacional. Tudo influencia aqui. A gente teve a Zona Franca agora há pouco, recentemente, fruto de, mais uma vez, uma ameaça que veio do governo federal, enfim, dando desconto no IPI. Como é que você enxerga o cenário nacional político para esse ano e também econômico com relação à Zona Franca, já que todo ano que tem eleição para presidente, a gente tem esse negócio de a Zona Franca vai sofrer mais com esse e com aquele. Nunca tem, vai melhorar, vai sofrer menos ou vai sofrer mais, né? Como é que você vê essa questão? Infelizmente. Olha, a política nacional, ela tem caminhado para uma polarização e até uma agressividade do ponto de vista eleitoral. Eu acho que nós precisamos, o Amazonas precisa muito do cenário econômico nacional estar forte para comprar os produtos da Zona Franca. Mas eu acho que independente de quem seja o presidente, o Amazonas precisa defender com altivez o seu estado. Infelizmente, ao longo dos anos, os governos que estão e que passaram não fizeram nada
em termos de logística, de competitividade, para dar suporte à Zona Franca. A Zona Franca está aqui, as empresas, única e exclusivamente pelo incentivo fiscal. Quando você mexe no incentivo fiscal brasileiro, isso logicamente afeta, né? Isso logicamente afeta a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então nós precisamos fazer com que a Zona Franca de Manaus esteja preservada, mas não só preservada, ampliada. Nós somos fortes no polo de duas rodas, somos fortes no polo de eletroeletrônico, mas temos outros polos que poderiam ser fortes também para gerar emprego e renda. O polo de cosméticos, polo moveleiro, polo de remédios. Olha, muitos produtos, e a grande maioria, mais de 90% dos produtos que nós consumimos aqui no Amazonas, eles vêm de fora. Então, se a gente tem outras indústrias que possam gozar do benefício fiscal para produzir aqui aquilo que a gente consome, nós vamos estar tendo produtos mais baratos e vamos ter geração de emprego e renda, uma economia mais forte. Fora isso, nós temos aí um grande potencial turístico, nós temos um grande potencial para polo petroquímico, nós temos um grande potencial para mineração. O Amazonas é um estado rico, um estado de grandes potencialidades, mas infelizmente com uma população extremamente empobrecida. Né? Aí você vê aí quase metade da população abaixo da linha de pobreza, né? Passando problemas básicos. Então a gente precisa fazer com que o Amazonas defenda os seus direitos, né? Mas acima de tudo que ele possa criar alternativas. E uma outra coisa é poder discutir com o governo federal o tratamento que é dado do governo federal ao longo dos anos ao Amazonas. Para você ter uma ideia, o estado do Amazonas é o único do Norte e Nordeste que arrecada mais do que recebe. Todos os outros recebem mais do que arrecadam. Só que nós não somos diferentes do Maranhão, de Alagoas, nos nossos níveis sociais e nos nossos índices. Então a gente tem que demonstrar, olha, nós estamos no Norte, porque o Amazonas é diferente e está diferente dos outros estados. Quando você pega lá INSS, benefícios rurais, nós somos os últimos lugares. Quando você pega repasse do SUS para a saúde, nós também, per capita, estamos nos últimos lugares. Então a gente precisa fazer com que essa relação com o governo federal seja uma relação diferente, mostre a importância da Zona Franca de Manaus, não só para o Amazonas, não só para o meio ambiente, mas a importância da Zona Franca de Manaus para o Brasil, né? Mostra que nós temos produtos competitivos. Se hoje uma televisão chega em São Paulo com qualidade e com preço competitivo, graças à Zona Franca de Manaus. Se hoje uma moto está lá, graças à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca compra muitos insumos e muitos produtos de vários estados brasileiros e, portanto, gerando emprego e renda também para outros estados brasileiros. A gente precisa mudar a discussão em defesa do Amazonas e a gente deixar de estar sempre com o pires na mão e poder estar fortalecido para defender o Amazonas e defender os empregos aqui do Amazonas. Então, deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, queremos agradecer a sua presença, a sua entrevista, a sua participação, esclarecimentos à população também, e deixa a sua consideração final também, o que o senhor espera desse restante do ano de 2022, que vai ser bastante movimentado a partir de setembro, digamos assim. É verdade, olha, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a oportunidade de poder estar aqui, de poder conversar, de poder falar um pouco do nosso estado. A gente tem muita esperança que o ano de 2022 seja um ano importante, não só para a economia, importante para a política, importante para o nosso futuro. Porque na democracia, é através do voto, é através da escolha da população que você pode ter ou um futuro melhor, ou um futuro igual, ou um futuro pior. Então a gente espera sempre e pede a Deus que possa iluminar, o povo brasileiro e que faça as melhores escolhas para que a gente tenha um futuro. Porque muitas vezes até aquelas pessoas que não gostam de política, elas dependem da política. Porque a segurança pública, 100% da população depende. Então as políticas macros, as políticas econômicas, 100% da população precisa. Então a gente espera que o ano de 2002 possa ser um ano
que se vire uma página da história brasileira e possa construir um caminho mais sólido, diferente, que venha trazer efetivamente melhores condições de vida ao povo brasileiro, especialmente ao Amazonas. Obrigado, deputado.